Então eu quero dizer para você, missões está onde você estiver. Certo dia, quando o apóstolo Paulo estava indo para um lugar de oração com Silas, seu companheiro de missões, na cidade de Filipos. Filipos era uma colônia do Império Romano. Uma mulher escrava seguia os dois gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Então você imagina, Paulo e Silas indo todos os dias lá para o lugar de oração, e todos os dias aquela mulher surgia diante deles e gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Incomodado com aquela situação, Paulo expulsou o espírito de adivinhação que havia se apoderado daquela mulher. Entretanto, o senhor daquela mulher, ela era escrava, então o senhor daquela mulher ficou pistola, né? Como nós falamos hoje, né? Porque aquele espírito de adivinhação dava a ele, por meio da escrava, muito lucro. Ele usava daquele espírito de adivinhação, então, para se enriquecer. E quando Paulo, então, expulsa o espírito de adivinhação, tirou a fonte de lucro dele. E ele ficou, então, bravo. E vendo, então, que já não teria agora lucro, ele entrega ou denuncia Paulo e Silas aos magistrados, né? As autoridades daqueles dias. A denúncia deste homem levou Paulo e Silas a serem açoitados e presos. E eu vou ler então, a partir deste momento, onde eles já estão presos, sendo açoitados. Eu quero convidar vocês a me acompanhar nessa leitura. É Atos, capítulo 16, tá? Verso 23 em diante. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Amém? Que história interessante. Missões está onde você estiver. Paulo e Silas tinham sido presos, açoitados, e durante a escuridão da noite, madrugada, meia-noite, um terremoto tornou possível a fuga deles e dos demais presos. Era de se esperar que eles, assim também os demais prisioneiros, fugissem. Entretanto, por alguma razão, acredito eu, que por uma ação do Espírito Santo, ninguém fugiu. Todos permaneceram onde estavam.
fosse por medo do terremoto, ou simplesmente, como eu disse, uma ação do Espírito, eles ficaram onde estavam. Eu penso, se você discordar de mim, tudo bem, eu assumo a minha culpa, mas eu penso que qualquer um de nós teríamos fugido. E entrado na primeira igreja que a gente encontrasse para dar o testemunho. Gente, houve uma grande libertação. Eu estava orando e cantando ao Senhor. Um terremoto abalou, as cadeias todas se abriram. Eu entendi que o anjo me libertou. Eu estou aqui e toda a igreja, glória a Deus! Não é assim? Eu imagino isso, né? Eu já estaria contando meus testemunhos em vários lugares. E eu ia ser convidado ainda, né? Porque todo mundo gosta dessas coisas, né? Todo mundo ia convidar para contar a história. Agora é interessante, porque Paulo não fugiu, os prisioneiros não fugiram. Eles não entenderam aquilo como algo para fugirem. Mas eles entenderam aquele momento como um momento missionário. Um momento para testemunharem da glória do Deus a quem eles serviam. Ninguém fugiu. E ele pôde então falar desse Deus ao carcereiro e a todos que lá estavam. E se ele tivesse fugido, como eu disse, né, que eu, bem possível, teria feito, provavelmente, ele nunca viria, como nós, se tivéssemos ali fugido, nunca viríamos a saber que por causa da nossa fuga, um homem havia morrido naquele lugar. Por medo da autoridade e dos magistrados do Império Romano. Porque iriam condená-lo à morte. Nós estaríamos dando testemunhos, dando glória a Deus a custo da vida de um outro homem. Paulo e Silas compreenderam aquilo como uma oportunidade de evangelizar e salvar uma vida. As pessoas no mundo não sabem que Jesus morreu na cruz para que elas sejam salvas da condenação eterna. Muitas sequer sabem que elas estão condenadas a um sofrimento eterno. Hoje em dia as pessoas não acreditam no sofrimento eterno. Cada vez menos as pessoas acreditam nisso. Alguns anos atrás, vocês que aqui estão sabem disso, alguns anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, as pessoas tinham mais temor com relação à morte e com relação ao destino eterno. As pessoas tinham uma imagem deste sofrimento eterno em suas mentes, e é por isso que as pessoas, de certa forma, querendo ou não, elas estavam sempre buscando viver de forma religiosa. Mas hoje as pessoas sequer estão se importando com isso. Aliás, você entrar aí nesses streams, é assim que se fala, você vai aprender que o mal parece bom. Antigamente, quando eu era criança, que são de uns dias atrás aí, né? Eu me lembro que lobisomem, Drácula, e outras figuras, né, aí, era algo claramente do mal, e era algo claramente que nossos pais diziam, isso você não vai assistir, porque isso produz medo. Mas hoje não, né? Os lobisomens viraram adolescente, andam no meio da galera, e se ficar com a orelha pontuda é legal. As figuras do mal, elas foram revistas.
A malévola virou boazinha. E o culpado é o rei, que antes era bom. Não, mas na verdade o rei que é o que tornou a malévola ruim. Enfim, os nossos conceitos de bem e mal vão sendo destruídos. E é por isso que as pessoas já nem ligam mais, né? Elas acham que, não, condenação eterna, sofrimento eterno, essas coisas não existem, né? Tem gente que tem orgulho de se dizer hoje satanista. Verdade, tem gente que tem orgulho de falar que é satanista. Porque para eles o Satanás é bom. Eles acham que Satanás é bom. Porque as visões estão distorcidas. Então eu sei que é hoje mais complicado pregar este evangelho. Mas nós precisamos pregar este evangelho. Porque a realidade espiritual não mudou. Independente do que o ser humano pensa aqui hoje a respeito da eternidade, independente do que o ser humano pensa hoje a respeito das figuras diabólicas ou mesmo do próprio Satanás, porque para alguns Satanás na verdade não é o mal, o próprio mal é Deus, afinal Deus que foi egoísta, não quis dividir o fruto do bem. O mundo hoje questiona tudo, está se perdendo filosoficamente, mas a mensagem ainda é a mesma, a realidade espiritual ainda é a mesma. E você, eu quero dizer para ti hoje, é a pessoa que Deus tem para fazer com que aqueles que estão ao seu redor tenham conhecimento da verdade. Como elas crerão se não há quem pregue? Missões está onde você estiver. Missões não é algo que se faz em outro país. Missões não é algo para algumas pessoas especiais. Todos nós recebemos a ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Missões começam na sua casa e deve se estender a todos os seus relacionamentos. As pessoas que estão próximas de você, que não conhecem a Jesus, estão condenadas à segunda morte, a um sofrimento eterno. Você é a esperança delas. Você que conhece essa verdade é a única esperança que ela tem. Você é a voz de Deus para elas. Proclame o evangelho a todas as pessoas de seu relacionamento. Proclame com amor, mas proclame. A hora é agora. Como diz o hino, muito conhecido, a última hora. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A paz desejada por todos nós, somente a viveremos no novo céu e na nova terra, onde o pecado já não existirá mais. Só entraremos neste novo céu e nesta nova terra, se nos rendermos ao senhorio de Jesus Cristo. Não sabemos quando partiremos deste mundo. Não sabemos quando nossos amigos partirão deste mundo. Não sabemos quando nossos pais partirão deste mundo. Não sabemos quando nossos irmãos partirão deste mundo. Portanto, anuncie em tempo e fora de tempo. A hora é agora. Amanhã pode ser muito tarde. Quero convidar a fechar os seus olhos.